Muito bem, queridos estudantes, estamos de volta aqui para mais uma aula de física. Quem fala com vocês aqui é o professor Nelson Bezerra e hoje nós vamos ter uma aula que vai ter o seguinte objeto de conhecimento. Vamos lá. Nós teremos a aula 16 e o objeto de conhecimento é evolução dos seres vivos, respeito à diversidade, bioquímica, aminoácidos, proteínas, enzimas, estrutura do DNA e RNA. No detalhamento, nós teremos problemas da visão humana. Então é isso, pessoal. Agora que a gente já conhece o nosso objeto de conhecimento e o nosso detalhamento, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, pessoal, veja só. Hoje nós estaremos falando sobre problemas da visão humana. E eu estou aqui nesse ambiente, né, que é um laboratório, um laboratório oftalmológico, né, um local onde nós fazemos exames, né, para detectar problemas na visão, né? Nós estamos aqui nesse ambiente onde nós temos aí, aqui atrás de mim tem uma cadeira onde a pessoa se senta e aí ela faz exames de vista, né, para ver se ela tem algum problema de visão. Tá certo, pessoal? Mas nós podemos mostrar para vocês que a visão humana, ela depende da emissão da luz, né? Então, nós temos aqui uma animação para mostrar, que mostra para vocês, primeiramente, o olho humano e alguns elementos do olho, como retina, cristalina, íris, pupila e o feixe luminoso que penetra no olho humano. Tá certo, pessoal? Nós temos aí, então, essa imagem mostrando aí o olho humano. E também a gente vai ter a questão da câmera fotográfica também, que tem um princípio de funcionamento parecido, com os elementos diafragma, obturador, lente, feixe luminoso e sensor. O olho humano e a câmera fotográfica têm muito em comum. Ambos são sistemas que capturam a luz para formar imagens. No olho, temos a íris e a pupila, que regulam a quantidade de luz que entra, né, nos olhos. Na câmera fotográfica, essa função é feita pelo diafragma, né? O cristalino do olho funciona como a lente da câmera. Ele direciona e foca os raios de luz para formar uma imagem lá sobre a retina, e a retina tem o nervo óptico que faz essa leitura, né, da imagem. O piscar dos olhos é parecido com o obturador da câmera. Ele controla o tempo de entrada da luz. Por fim, a retina é como o sensor da câmera. É nela que a imagem final é projetada. Então, viram só, pessoal, como tem coisas parecidas, né, coisas em comum entre o funcionamento do olho e o funcionamento da câmera fotográfica? Os dois dependem da luz. E os dois têm elementos que controlam a entrada da luz, que fazem a leitura, né, da informação luminosa, formando imagens. Tá certo, pessoal? E um dos elementos principais desse sistema, tanto do sistema do olho humano quanto do sistema da câmera fotográfica, é exatamente as lentes. E as lentes esféricas, que é o que a gente vai observar agora. O que são, então, lentes esféricas? São sistemas ópticos capazes de promover a refração da luz visível. Lembrando para vocês que refração é aquele fenômeno em que a onda eletromagnética ou a luz, já que a luz é uma onda, ela muda de meio, ela passa de um meio para o outro. A gente diz, então, que a luz refrata quando ela passa de um meio que tem certas características
para outro meio distinto, com características diferentes, certo? E essas lentes, elas são formadas por meios ópticos homogêneos e transparentes, que também podem ser chamados de dióptros esféricos. Ao lado, na imagem, nós estamos observando alguns equipamentos tecnológicos que utilizam lentes, como, por exemplo, o telescópio, o microscópio, que está aí na imagem, né? O telescópio não está na imagem, mas também usa lente, o óculos, certo, que nós utilizamos para corrigir defeitos de visão, e também lupas. E aí, ao lado, tem o olho humano, né? Que não é um equipamento tecnológico, né? Mas é muito importante para os seres humanos, né? Porque ele nos dá o sentido da visão. E também tem elementos no olho que funcionam como lentes. A gente vai ver isso já já, daqui a pouco, na continuação da nossa aula. Nós podemos dividir as lentes em dois tipos principais. Lentes que nós chamamos de lentes côncavas, certo? E lentes que nós chamamos de convexas, que são, respectivamente, lentes de bordas largas, né, as côncavas, e lentes de bordas finas, que são as lentes convexas, tá certo, pessoal? Então, essa divisão aí é feita para as lentes. Nós temos lentes côncavas e lentes convexas. Algumas observações importantes a ser feitas sobre as lentes. As superfícies de separação da lente são denominadas faces. As faces da lente são ou ambas esféricas, ou uma é esférica e a outra é plana. Então, a gente tem, que as lentes, elas têm duas faces, né? Ou as duas faces serão esféricas, ou uma vai ser esférica e a outra é plana. E aí, agora, nós vamos definir o que é o sistema óptico. Então, vamos ver qual é a definição para sistema óptico. Olha só. Define-se um sistema óptico como sendo qualquer superfície ou um conjunto delas que interage diretamente com a luz. As lentes e espelhos que interagem com a luz, levando em consideração que a luz é considerada uma onda eletromagnética, para formar uma imagem, né? Os espelhos e lentes interagem com a luz para formar uma imagem ou alterar suas características. E aí a gente tem o olho humano, né? Câmeras, telescópios e espelhos, que são considerados como sistemas ópticos, né? Alguns exemplos, então, de sistema óptico para você. O olho humano, que é o olho nosso olho, né? Que permite a visualização de imagens. Câmeras fotográficas, telescópios e também espelhos, são alguns exemplos. Esses sistemas podem ser simples, como uma lente única, como uma lupa, por exemplo, um sistema simples. Ou um óculos também é um sistema bem simples. Ou também podem ser sistemas complexos. E a sua função principal é direcionar e focar a luz. Um sistema complexo com lentes são os telescópios, por exemplo, os telescópios refratários. Os microscópios são sistemas mais complexos, né? Até mesmo uma câmera fotográfica, certo? E o resultado, né, da função principal deles, que é direcionar e focar a luz, o resultado são imagens que podem ser reais ou virtuais. Então, nós vamos ter aí dois tipos de imagem, né, vista pelos sistemas ópticos. Imagens que podem ser reais ou imagens virtuais. Exemplos de sistemas ópticos encontrados na vida cotidiana. Novamente para você aí, olha só, olho humano, uma lente, um espelho, um óculos, uma lupa, né, um microscópio, um telescópio. Então, são vários exemplos aí que podem ser encontrados, né? E o mais importante deles, né, para a nossa vida, é claro, é o olho humano. E aí você vai ver agora uma imagem, né, de como é o nosso olho, visto aí de uma maneira
bem ampliada, né? O olho humano com seus elementos principais, alguns deles são importantíssimos, todos são importantes, claro, porque se um deles falhar, a gente não vai ter o sentido da visão correto, né? Mas alguns são muito importantes, como, por exemplo, a córnea, né? A córnea é uma membrana que reveste todo o olho, né? E ela é muito importante, porque o primeiro contato da luz é com a córnea. A gente tem a pupila, né? Que fica já mais no interior do olho, certo? A gente tem o cristalino, muito importante o cristalino, porque o cristalino aqui é considerado como se fosse a lente, né? É uma lente do olho, é ela que faz com que os raios luminosos cheguem até a retina, que é onde nós temos a ligação da retina com o nervo óptico, que manda esses impulsos para o cérebro formar as imagens. Então, esses elementos aí são muito importantes, né, para a nossa visão, né? É claro que todos eles, não dá para falar de todos, mas esses aí são muito importantes, principalmente aí córnea, pupila, cristalino e retina, né? A retina lá no fundo do olho, que faz a leitura da luz, né? O cristalino consegue focar a luz na retina para que sejam formadas imagens em nosso cérebro, tá certo? O funcionamento de vários instrumentos que utilizamos no dia a dia pode ser justificado pelas associações de diversos tipos de lentes, prismas e até espelhos. Então, esses instrumentos ópticos aí funcionam utilizando esses elementos, né? Lentes, prismas e espelhos. E agora, pessoal, nós vamos apresentar para vocês aqui um vídeo muito interessante, né? Fazendo uma ligação aí do cotidiano com a nossa visão e a parte biológica, né, da visão, que é o olho humano. Vamos então assistir. Olá, eu sou o Dyson Jardim, professor de Biologia do CEMEAN, e vamos falar um pouco sobre o sistema óptico humano. É aquele momento que a biologia integra seus conhecimentos com a física. E nesse momento, a estrutura do olho humano, ele é um órgão sensorial complexo, responsável por captar a luz e transformá-la em imagem. Então vou passar a falar para vocês algumas estruturas. A primeira dela é a córnea, uma camada transparente que permite a entrada da luz e ajuda a focar essa imagem. Logo em seguida temos a íris, que é a parte colorida do olho que controla a quantidade de luz, ajustando o tamanho da pupila. E essa pupila é uma estrutura que se contrai e dilata conforme a intensidade de luz do ambiente que você está. Então, para um segundo momento, nós temos a formação da imagem. E aí nós temos o cristalino, que funciona como uma lente natural que muda de forma para focar os objetos, aqueles que estão mais próximos ou mais distantes. É um processo que é chamado de acomodação. A retina, ela está localizada no fundo do olho, lá no fundinho, contém fotorreceptores que transformam a luz em impulsos elétricos. E neste momento entra em ação o nervo óptico, que conduz esses impulsos elétricos até o cérebro, onde a imagem é processada e reconhecida. Então, tudo que você vê no dia a dia é o conjunto dessas estruturas, né, biológicas do olho humano, junto com vários fatores físicos que ocorrem. E aí nós temos uma interpretação cerebral da luz captada pelo olho. Muito bem, pessoal. Viram aí o professor Dyson explicando aí em detalhes, né, como é que funciona aí, de uma forma simplificada, né, mas como é que funciona a leitura dos objetos, né, da luz que entra, a luz dos objetos, que é emitida na direção do olho, e como é que acontece a focalização dessa luz na retina para a formação das imagens. Muito interessante aí como é o funcionamento do nosso olho, que é um sistema extremamente complexo e extremamente importante para a nossa vida, né, pessoal? Imagine como é você ficar sem o sentido da visão, deve ser uma coisa muito ruim, certo? Então, é muito importante que a gente cuide
desse sistema, cuide dos nossos olhos muito bem, porque eles nos dão um sentido muito importante, que é o da visão. Bem, vamos continuar a nossa aula falando dos instrumentos ópticos. Os instrumentos ópticos, eles são dispositivos capazes de processar a luz, de forma a melhorar a formação de imagens, ampliando-as e detalhando-as. A maior parte dos instrumentos ópticos, como as lunetas, telescópios e microscópios, funciona com aplicações diretas dos princípios da óptica geométrica, tá, pessoal? E aí nós temos os grupos, né, que formam instrumentos ópticos. Nós podemos dividir aí em dois grandes grupos, né, os instrumentos ópticos. Aqueles que são instrumentos de projeção, né, aqueles que projetam a imagem. Aí a gente tem projetor, máquina fotográfica e o próprio olho humano, né? O olho humano, por exemplo, ele projeta a imagem sobre a retina para que o cérebro possa fazer a leitura. E uma observação, né? E o grupo de observação, que são binóculos, né? Serve para você observar, ele aproxima, né, os objetos de você. Lupas também são usadas para aproximar. Lunetas são usadas também para aproximar objetos que estão distantes. O microscópio, que serve para a gente observar objetos muito pequenos. Telescópio e também os óculos, certo? Eles são instrumentos ópticos de observação. Uma outra classificação pode ser o seguinte: instrumentos ópticos que são refletores, ou seja, que refletem a luz, e aí esses instrumentos usam espelhos, né, para essa reflexão da luz, e os refratores, que refratam a luz. E aí esses podem ser as lentes, né? São instrumentos que usam lentes para o seu funcionamento. E agora, pessoal, vamos tratar de um assunto extremamente importante, né, para nós, para a nossa vida cotidiana, que é exatamente os problemas da visão humana. O olho humano, né, é um sistema óptico complexo formado por vários meios transparentes, além de um sistema fisiológico com inúmeros componentes. E aí, novamente, a gente tem aqui uma imagem, né, do nosso olho humano, para a gente observar aí, olha só. De novo, né, eu quero chamar a atenção para vocês para aqueles elementos que são extremamente importantes aqui, né? A córnea, né, que é a membrana que reveste o olho, e o primeiro contato com a luz é na córnea. Aí depois vem esse raio luminoso penetra no olho passando pela pupila, né, que regula também a entrada de luz no olho. E a gente tem aqui a lente, né, o cristalino, que ele se adapta, né? O cristalino é uma lente adaptável, né? Ele muda a sua distância focal com facilidade, né, por meio aqui dos músculos ciliares, né, que ajudam o cristalino a esticar ou a diminuir para que a distância focal da lente mude, para que a gente possa colocar, né, para que o olho possa focalizar aqui as imagens na retina, tá certo? Então, muito importante esses elementos aí, pessoal. E aí, a gente vai falar agora de uma coisa muito importante relacionada aí com a visão, que são os defeitos da visão, que são chamadas de ametropias, tá certo, pessoal? Os defeitos da visão são chamados de ametropias. Emetropia é a condição em que a luz alcança a retina. Veja que se a luz alcança a retina, o olho não tem defeito, né? Vai proporcionar o quê? Vai proporcionar uma imagem nítida. Então, emetropia é quando a gente enxerga sem nenhum problema, quando essa luz é focalizada exatamente sobre a retina, e aí eu tenho uma visualização das imagens de forma nítida. É o que acontece no olho de uma pessoa que tem o olho normal, que enxerga bem, tá certo? Em situações normais, a luz que provém dos objetos entra no olho através da córnea,
atravessa os meios transparentes do olho e chega à retina. Já a córnea e o cristalino atuam como lentes, focalizando a luz sobre a retina. Então, quando a luz é focalizada sobre a retina, não há nenhum problema, a gente enxerga os objetos com nitidez. As células especializadas da retina transformam o estímulo luminoso em impulso nervoso, que é transmitido ao cérebro. O cérebro interpreta esses sinais, dando-se então o sentido da visão. E aí, olha só, pessoal, aqui na nossa foto, aí você pode observar essa imagem. Veja, aqui nós temos uma condição de um olho normal, vendo uma imagem das pessoas, a imagem focalizada de forma normal. Agora, veja aqui quem tem o problema de miopia. Miopia é uma dificuldade que nós temos de enxergar objetos distantes. Veja que as pessoas que estão mais próximos até estão com uma imagem nítida, mas você observa que a casa por trás das pessoas aqui atrás, né? Você observa que está embaçado, né? Que está uma imagem não nítida, porque a pessoa que tem miopia tem dificuldade de enxergar objetos distantes. Já na hipermetropia, olha só a diferença. Hipermetropia é um problema onde as pessoas têm dificuldade de enxergar objetos que estão próximos. Então veja que a imagem das pessoas agora aqui, ó, apareceu embaçada, né? Mas a casa por trás lá está sendo vista de forma normal, porque a casa está mais distante e quem tem hipermetropia não tem dificuldade de observar objetos distantes, mas sim de observar objetos próximos. E veja aqui o astigmatismo, né? Geralmente o astigmatismo, as pessoas que têm miopia ou hipermetropia, às vezes também tem astigmatismo. Às vezes o astigmatismo vem combinado com a miopia ou com a hipermetropia. E quem tem astigmatismo vê uma imagem embaçada, né? Toda embaçada aí. Tanto os objetos próximos quanto os distantes estão embaçados aí nesse problema que a gente chama de astigmatismo, pessoal. Ok? Muito bem. Continuando aí, olha. Os defeitos da visão ou ametropias, que incluem a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia, não devem ser entendidos como doenças, pois decorrem apenas da focalização inadequada da luz, que chega à retina. Nesses casos, o uso de óculos é a forma habitual de compensar os defeitos da visão. Então, a gente tem defeitos da visão, que são problemas com a focalização da luz, né, que não são considerados como doenças, tá certo? Miopia, astigmatismo, hipermetropia não são doenças, são defeitos da visão humana. A miopia, na miopia a pessoa tem um globo ocular diferente, assim como na hipermetropia. Um é mais alongado e o outro é achatado, ok? Dificultando que o cristalino possa focalizar as imagens na retina. Agora a gente vai falar das reais doenças da visão humana. Uma delas, muito perigosa, é o glaucoma. Glaucoma é uma doença que acomete os olhos e geralmente é acompanhado de uma elevada pressão intraocular. Então, o olho ele tem uma pressão interna. Se essa pressão interna começa a ficar muito alta, a pessoa pode ter essa doença chamada glaucoma. O glaucoma é uma doença que afeta os olhos e pode provocar cegueira, se não for tratada adequadamente. Apesar de não possuir cura, a doença pode ser controlada. O glaucoma desenvolve-se devido ao aumento da pressão no interior do olho. Por isso que é interessante você, de tempos em tempos, fazer o exame para medir a pressão no olho, principalmente as pessoas que são mais idosas, né? O qual acarreta lesões no nervo óptico, prejudicando a visão.
O glaucoma é considerado a segunda causa de cegueira, atrás apenas da catarata, que é um outro problema, né? Uma outra doença que acomete a visão. No entanto, quando considerada a cegueira irreversível, o glaucoma ocupa o primeiro lugar. Então, a principal causa da cegueira irreversível nas pessoas, né, principalmente nas pessoas mais idosas, é o glaucoma, né, o aumento da pressão do olho. Quais são os sintomas, né, do glaucoma? Veja só, o glaucoma é uma doença que normalmente não provoca dor, coceira ou ardor nos olhos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Glaucoma, 80% dos glaucomas não apresentam sintomas no início da doença. De modo geral, o paciente começa a perceber os sintomas da doença quando começa a se esbarrar em móveis e outros objetos. Por exemplo, isso acontece porque quando o glaucoma não é tratado, a pessoa pode perder a chamada visão periférica, né? Que é aquela visão que você vê ao seu redor, né? Aquela visão onde você não focaliza a visão diretamente, mas você tem aquela sensação ao seu redor, é chamada de visão periférica. Quando a doença avança, pode-se observar a perda também da visão central, podendo evoluir para a cegueira. Novamente, estamos aqui para mostrar para você essa situação aqui do glaucoma, né, pessoal? Veja só, então, vamos lá. Aqui nós temos o olho humano, né? São os olhos, certo? É um olho saudável, veja só. Aí, ao lado, nós vamos ter aí o olho que está com o problema do glaucoma. Ou seja, ele tem alta pressão, certo? Ele tem o nervo óptico danificado e também tem um problema no humor aquoso, né? Que é o canal de drenagem que pode estar entupido. Certo, pessoal? Então, isso acontece aí nós temos o olho saudável e o olho com glaucoma aqui do lado, com a pressão muito alta. Muito bem. Vamos falar agora de uma situação interessante, né? Que é a situação da dilatação das pupilas, né? A pupila é uma parte importante também do olho. Por que as pupilas dilatam quando vamos ao cinema? É uma curiosidade. Uma situação comum do controle das pupilas é quando você vai ao cinema. As salas são projetadas para ser bem escuras e a tela não emite luz como uma TV, uma vez que as imagens do filme são projetadas sobre ela. Com isso, o ambiente tende a ficar mais escuro, o que acarreta a abertura maior da pupila, ou seja, mais estímulos neurosensoriais são levados ao cérebro. Diferentes reações à exposição à luz ocorrem em razão do sistema nervoso autônomo. Ele é o responsável por controlar a pupila e outras atividades do funcionamento do corpo, como os batimentos cardíacos e a contração e o relaxamento do estômago. Então, esse sistema aí, pessoal, por exemplo, ele é um sistema chamado sistema autônomo, porque a gente não tem controle sobre ele, né? A gente não tem controle sobre os batimentos cardíacos, eu não posso simplesmente pensar em parar meu coração e ele vai parar. Assim acontece também com a dilatação da pupila, é automático e eu não tenho esse controle, a pupila dilata dependendo da iluminação do ambiente. Muito bem, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, nós vamos encerrar por aqui e eu me encontro com vocês em outra oportunidade. Tchau, pessoal.